aplicaram ainda. Como é que... Sejam muito bem-vindos. Vocês estão me ouvindo bem, me vendo bem aqui? Sim, estamos sim. Sim. Certo? Somos 62 aqui agora, 62 pessoas, não dá nem para a gente sair conversando, falar um pouquinho com cada um. Mas eu quero desejar boas-vindas para todo mundo, obrigada pela presença de todo mundo, é muito bom ter vocês aqui com a gente. O chat está aqui do lado, qualquer coisa que vocês queiram perguntar, qualquer coisa que vocês queiram falar, podem falar aqui do lado, tá bom? E vamos começar aqui o nosso webinar. Vou compartilhar a tela com vocês. Eu sou a Tiziana, eu vou acompanhar vocês agora nos próximos 40 minutos, 50 minutos, tá bom? Eu sou professora de Design Thinking e Metodologias Ágeis da Vanzolini. E hoje a gente vai falar um pouco sobre Design Thinking, especificamente, um pouquinho de Design Sprint, tá? Para vocês entenderem um pouco mais sobre essas metodologias ágeis, tá bom? Só uma pergunta rápida aqui, para a gente começar. Me fala aqui no chat, ou abram as câmeras e podem falar, se vocês quiserem, se sentirem à vontade. Quem já conhece o Design Thinking e o Design Sprint? Helena conhece. José, Rodrigo, conhece alguma coisa? Conhece um pouco? A Raíssa, Lucas... Bruno está conhecendo, Renata conhece, bastante gente conhece, né? Conhece um pouco, já ouviu falar. Beleza. Conhecendo, Suzana. A maioria de vocês conhece um pouco, né? Imagino que vocês estejam interessados em se aprofundar um pouco mais, conhecem um pouco, mas não aplicaram ainda. Beleza, combinado. Entendi. Então, vamos lá, pessoal. Independente de vocês conhecerem ou não, já terem aplicado ou não, já terem vivenciado dentro da empresa que vocês trabalham ou não, qual é o meu propósito aqui hoje com vocês? Fazer vocês compreenderem do que se trata essa metodologia, né? Do que se trata a gente, de fato, utilizar metodologias ágeis dentro dos nossos projetos, dentro das nossas empresas. Como é que surgiu essa coisa toda de Design Thinking? E qual é o passo a passo para fazer isso acontecer. Porque muitas vezes a gente fica só naquele... muita gente pensa que Design Thinking é algo novo, né? Pelo nome, às vezes gourmetizado, né? Bonitinho, a gente acaba falando mais, vira modinha. Mas Design Thinking é uma coisa muito antiga. E hoje eu quero que vocês entendam de onde surgiu, como é que a gente pode utilizar, e o que ele tem a ver com esse momento que a gente está vivendo também, tá? Vamos lá, vamos lá. Compartilhar a tela com vocês, tá? Vocês estão vendo minha tela aí? Ok? Sim. Beleza. Então, vamos lá. Deixa eu me apresentar um pouquinho rápido para vocês, tá? Só para a gente começar, vocês saberem quem vos fala. Opa, ficou mudo. Ficou mudo. Desculpa. Vou me apresentar rapidinho aqui para vocês entenderem quem vos fala aqui, para vocês saberem quem sou eu, rapidamente, tá? Além de eu ser professora da Vanzolini, que eu acabei de falar para vocês, eu sou designer de formação, sou diretora de arte também de formação, tá? A minha formação inteira foi em Barcelona, não sei quem de vocês conhece Barcelona, que é a minha cidade do coração. E eu passei um tempinho aí, quase 7 anos fora do país, fazendo graduação e pós-graduação, sempre dentro desse universo da arte e dentro do universo do design. Hoje eu tenho um estúdio de design onde eu foco em projetos digitais. Então eu acompanho pessoas e projetos
empresas. Eu sou mais focada em pessoas, em empreendedores, não muito em empresas, tá? Eu acompanho esses empreendedores para eles construírem projetos digitais. Então, eu faço desde a construção da identidade inteira, da identidade visual, de toda a parte de comunicação, até a construção do negócio. Aí eu uso muito Design Thinking, eu uso muito Design Sprint, e o que eu vou falar aqui para vocês é baseado no que eu faço todo dia, das experiências que eu tenho. Lógico que eu trouxe cases de empresas maiores para vocês entenderem como funciona, mas toda a minha fala é baseada no que eu faço, nos projetos dos meus clientes, no que eu faço todo dia, tá? Então, essa é quem eu sou agora, tá bom? Só para vocês entenderem um pouco mais sobre mim. Se vocês quiserem perguntar aí durante o webinar, podemos ir falando. Vamos lá. Pessoal, por que eu falei para vocês que o Design Thinking ele tem muito a ver com esse momento que a gente está vivendo? Porque a gente está vivendo um momento super específico, né? Super diferente. A gente está vivendo no meio de uma pandemia, né? Espero que esteja aí do meio para o final. Mas é um momento que fez a gente repensar muita coisa. É um momento que fez a gente mudar muita coisa, né? Muita gente teve que sair do trabalho presencial para ir para o home office, formatos de trabalho, o jeito da gente viver mesmo mudou. Então, eu costumo dizer que a pandemia, de fato, não mudou nada. Nada na nossa maneira de viver e de trabalhar. Ela acelerou um processo que já estava vindo acontecendo aí, tá? A questão do home office não é novo, né? Não é novidade, mas a pandemia acelerou essa coisa e a gente conseguiu ver que muita coisa mudou, né? De 2020 para 2021, que fez a gente entender que pensar em agir da mesma maneira como a gente agia antes não vai levar a gente a futuros diferentes, né? Isso é meio óbvio, mas uma vez eu escutei de um professor que ele disse que o óbvio também deve ser dito. Porque muitas vezes a gente fica naquele óbvio, mas a gente não entende como aquilo é aplicável na nossa vida. Então, se a gente continuar pensando e agindo do mesmo jeito, a gente não vai ter resultado nenhum diferente, e isso cabe para dentro da nossa vida, e isso cabe para dentro do nosso trabalho. A forma como a gente cria os projetos, precisa mudar para que a gente consiga se adaptar a um formato diferente que vai vir depois dessa pandemia. E aí é que cabe as metodologias ágeis, e aí é que cabe o Design Thinking em si. Porque o Design Thinking ele é uma metodologia baseada em criar projetos para as pessoas. Criar projetos humanizados. E quando a gente para pensar em criar projetos humanizados, a gente precisa olhar para as pessoas, não mais para o produto ou serviço que a gente está querendo vender ou construir, e sim em quem vai utilizar aquele produto ou serviço, tá? Essa é a base de tudo dentro do Design Thinking, tá bom? Para que vocês entendam de onde surgiu o Design Thinking, eu vou falar um pouquinho de história para vocês se situarem aí e entenderem de fato de onde saiu esse termo que parece tão contemporâneo, de como foi que isso surgiu, tá bom? Tem alguém da área da arte aqui, designer, alguma coisa dessa área aí? Ana Paula designer, beleza. Ana Paula, então, Raíssa também, vocês devem saber da Bauhaus, do que eu estou falando, né? A Bauhaus é uma faculdade super conhecida para quem é da área do design. A gente escuta muito falar sobre essa faculdade, ela tem grande importância para a gente dessa área, por isso que eu perguntei quem era designer aqui. E eu trouxe a Bauhaus, que é uma faculdade que fica na Alemanha, para dizer para vocês que o Design Thinking ele surgiu dentro da Bauhaus, tá? Lá em 1919. Só para vocês entenderem como o Design Thinking não é algo novo, tá? 1919, gente, faz um tempinho, né? Já faz um tempinho que existe o Design Thinking.
E ele surgiu dentro da Bauhaus, depois de um inconformismo de um grupo de designers, tá? Nesse momento que esse grupo de designers ficou inconformado com a maneira como as coisas estavam sendo feitas naquela época, surgiu um movimento artístico disruptivo, onde eles entenderam que as pessoas deveriam ser colocadas como centro das discussões relacionadas ao design. Então, se eles fossem criar alguma coisa lá dentro da Bauhaus, um produto, um serviço, qualquer coisa, eles entenderam que era mais eficiente, era mais otimizado colocar as pessoas como centro dessas discussões, ao invés de colocar as coisas que eles estavam criando como centro das discussões, tá? Então, criou-se esse movimento artístico disruptivo daquela época. Só que naquela mesma época, eles estavam no meio da Revolução Industrial. E o Henry Ford estava reinando naquela época, né? O Henry Ford é o cara da Ford, que vocês devem conhecer. E ele acabou por dizer que entrar em conflito com esse grupo de designers e dizer que isso não fazia sentido, que ele queria mesmo que as pessoas produzissem carros, né? Ficassem lá produzindo e só alimentando o dinheiro e tudo que vendia e tudo mais. Ele queria saber se as pessoas estavam fazendo, né, as coisas dentro da indústria. E aí ele disse, olha, isso não existe, essa questão de colocar as pessoas como centro das discussões. Meu negócio é produzir e produtividade é sinal de eficiência. Então, se as pessoas estão fazendo coisas, estão produzindo, é sinal que elas estão sendo eficientes, é só isso que eu me preocupo. Então, houve meio que uma rixa entre esses designers dentro da Bauhaus e o Henry Ford, tá? O pessoal não gostou muito dessa ideia, tá? E aí eles retrucaram o Henry Ford dizendo que a eficiência está relacionada com a experiência que o usuário tem em relação ao que você entrega. Isso é muito importante, é um ponto importante para vocês prestarem atenção aqui comigo. Sempre que eu termino uma turma de Design Thinking, eu sempre falo para os meus alunos o seguinte: vocês são criadores de experiências. Finalizou o curso, nós somos criadores de experiências. Nós não somos mais pessoas que fazem projetos, que criam negócios. Nós estamos criando, a partir de então, quando a gente entende como é que faz mesmo o Design Thinking, a gente cria experiência para as pessoas. Se vocês pararem para perceber, tudo que a gente usa hoje em dia é uma experiência, no final das contas, né? Vou pegar a coisa mais simples que todo mundo vai conhecer: o Uber. O Uber é uma experiência. Tenha você tido uma experiência boa ou ruim no Uber, é uma experiência. Ele não é um aplicativo. Ele é uma experiência que foi desenhada para resolver um problema através do aplicativo. Então, tem toda uma jornada que é desenhada ali para que o usuário do Uber passe por aquela experiência. O Design Thinking é isso. É uma jornada que a gente cria de começo, meio e fim, aonde as pessoas são o centro das discussões, né? Como já diziam os designers dentro da Bauhaus, onde a gente resolve um problema e entrega um produto ou um serviço, no final das contas, tá? E aí, foi esse pensamento, a tradução literal de Design Thinking, né? Pensamento do design. E foi aí que esse pensamento do design surgiu. Foi aí que ele realmente nasceu. Foi desse inconformismo de fazer as coisas da mesma forma que esses designers acordaram para esse pensamento de que as pessoas deveriam ser o centro de tudo, né, nas discussões. E aí surgiu o Design Thinking, tá bom? Aí, a partir desse momento que surgiu o Design Thinking, as pessoas criaram, né, de fato, métodos para divergir e convergir sobre um grande número de possibilidades de entregar o que as pessoas precisavam. Como é que funciona o Design Thinking? O Design Thinking é um eterno convergir e divergir. A gente abre possibilidades e depois fecha o leque. Depois abre possibilidades e depois fecha o leque. Eu vou falar qual é o passo a passo do Design Thinking para vocês entenderem na prática, mas no geral é isso. A gente cria possibilidades, depois segmenta as possibilidades com maior potencial de aplicabilidade.
tá? E aí, tem uma coisa bem interessante da gente pensar aqui em relação ao pensar. Eu costumo falar que o design thinking, ele pode até ser uma metodologia ágil. Ele pode ter até um passo a passo que qualquer pessoa pode fazer. Mas se você não tiver o mínimo de capacidade ou interesse de se colocar no lugar do outro para entender o que o outro de fato precisa, você provavelmente vai ter dificuldade de fazer o design thinking acontecer, tá? Porque a ideia dele é entregar coisas importantes e viáveis para outra pessoa e não para a gente. E quando a gente está fazendo um projeto, acho que vocês vão se identificar com isso que eu vou falar. Quando a gente está fazendo um projeto ou pessoal, ou quando a gente está dentro de uma empresa com aquela demanda, aquela loucura que tem data para entregar e tudo mais, a gente pensa só na gente, no nosso deadline, no faturamento da empresa, no chefe que isso, no chefe que aquilo, nos meus prazos, em tudo. É normal esse movimento, né? A gente foi treinado para isso. Então a gente pensa só no que vai beneficiar a gente. E pouco a gente para olhar para aquele cliente, olhar para aquela pessoa e ver o que realmente é viável para essa pessoa em específico. Quando eu falo essa pessoa, pensem, tá, pessoal? Entendam. Às vezes, essa pessoa pode ser o público-alvo da sua empresa. São várias pessoas, não é uma pessoa só, né? Quando eu falo, se eu tenho uma marca de roupa e eu vou criar um outro serviço ou um outro produto dentro dessa marca de roupa para diferenciar, para inovar de alguma forma. Eu tenho que pensar o que para o grupo de pessoas que me compra, o que é viável e interessante para eles. E não para o meu faturamento, se eu vou vender mais ou não. Isso é consequência, tá? O design thinking, ele leva a gente a sempre se colocar no lugar da outra pessoa, no lugar do público que me compra, no lugar das pessoas que me acompanham, no lugar do meu público-alvo em si, tá? Então, a ideia é entregar coisas importantes e viáveis para outra pessoa, e não somente para a gente. Esse é o mindset do que o design thinking leva a gente, inspira a gente a ter, tá? Eu perguntei se algumas pessoas aqui eram designers, tanto para ver se iam conhecer a faculdade, a Bauhaus, né, que eu trouxe como exemplo para vocês, mas também para dizer que você não precisa ter nenhum tipo de conhecimento em design para poder fazer design thinking, tá? O design thinking em si, ele é uma forma de pensar, né? A gente meio que pega emprestado um modelo de pensamento dos designers para a gente aplicar em outras áreas. Como é que um designer pensa? O designer pensa de uma forma, como é que eu posso falar para vocês? Uma forma meio que ergonômica. Ele pensa na funcionalidade da coisa, ele pensa em quem vai usar aquilo, ele pensa aonde vai estar o que ele vai criar, como vai ser aplicado aquilo. O designer, ele tem essa mentalidade. Por exemplo, se eu estou fazendo uma identidade visual, eu penso na identidade visual aplicada em vários lugares, de diversas maneiras, com diversas texturas. Então, assim, o designer, ele é treinado para pensar a ergonomia da coisa, então, para ver as estruturas. O design thinking, ele também é igual, só que você não vai aplicar isso em projetos gráficos, como o designer gráfico, por exemplo, aplica. É só para a gente pegar emprestada a maneira de pensar do designer e aplicar nas outras coisas. Então, se a gente está aplicando o design thinking, como eu já apliquei uma vez numa empresa de fertilizante, eu precisava entender toda a estrutura daquela empresa antes de aplicar qualquer tipo de solução ali. Então, eu fui contratada, eu e a minha equipe, para fazer um design thinking dentro de uma empresa de fertilizante. Naquele momento em que eu peguei o projeto para mim, eu precisava entender a estrutura de tudo, quem eram as pessoas envolvidas, aonde estava essa empresa, o que estava acontecendo, qual era o problema que as pessoas achavam que era problema, quem estava envolvido no problema. Então, é toda a estrutura que um designer, quando ele está trabalhando, ele é obrigado a percorrer, sabe? É um modelo de pensamento. Por isso, você não precisa ser designer para nada.
para fazer design thinking, tá? Se você for designer e tiver habilidades como desenho ou qualquer outra coisa, muito bom, porque você vai conseguir fazer protótipos bonitos, ou quiçá mais rápido, né? Mas não é necessário, tá? Design thinking é só o nome e só. Você não precisa ter nenhum tipo de habilidade de designer para fazer design thinking, tá? Você só precisa mesmo ter um nível de preocupação e empatia considerável para conseguir fazer o design thinking. Eu já vi muita gente não conseguir fazer o design thinking porque não combina com a forma da pessoa interagir com o trabalho, com os projetos. A pessoa não tem paciência, a pessoa é um pouco inquieta. Então, às vezes, num grupo de design thinking, normalmente tem 5 a 8 pessoas, mais do que isso, não. Então, naquele grupo, tem uma pessoa que é um pouco mais empática, outra pessoa que é um pouco hiperativa e não sei o quê. A ideia é que seja um grupo. Design thinking a gente não faz sozinho, né? É outro ponto que é importante a gente pensar aqui, saber. Design thinking a gente faz sempre em grupo. É um processo colaborativo. Então, algumas pessoas vão ter um nível de preocupação e empatia um pouco maior do que os outros. Um é mais técnico, o outro é mais calado, o outro é mais interativo. Mas, no geral, a equipe tem que ter um nível de preocupação e empatia com o outro, sim, para conseguir chegar até o fim num processo de design thinking, tá? Isso vocês não podem esquecer. A ideia é querer resolver o problema de alguém como se fosse o nosso problema. E a gente sabe que isso é difícil, isso parece que é impossível, né? No dia a dia, na correria que a gente vive hoje. Mas é o que eu sempre digo, é treino. A gente tem várias oportunidades de treinar um novo modelo de pensar quando a gente está envolvido nos projetos. Então, ou a gente entra no looping da correria, da loucura, de só pensar no nosso faturamento, no nosso deadline, nos nossos incêndios para apagar, ou a gente pode também tentar fazer de uma outra forma e tentar olhar para as pessoas de uma forma diferente. É esse o convite do Design Thinking, tá? Querer resolver o problema das outras pessoas como se fosse o nosso problema. E aí a gente fica tão envolvido para resolver aquele problema que às vezes passa até mais rápido o negócio. Tá? Eu já fiz processo de design thinking que demorou 3 meses e eu já fiz processo de design thinking que durou 8 meses. Então, tudo depende da sinergia da equipe que está fazendo, da sinergia da pessoa que te contratou, de todos os envolvidos e do meu nível de comprometimento, né? Então, em resumo, se você consegue criar uma empatia pelo problema de alguém e você entende como essa pessoa reage, você entende como é que ela funciona, né? E se você quiser realmente transformar a jornada dessa pessoa numa jornada prazerosa, você está fazendo design thinking, sendo designer ou não sendo designer. Um exemplo para vocês entenderem o que é transformar a jornada da pessoa, né? Que eu falei aqui. Essa empresa que me contratou de fertilizantes, eles estavam com um problema muito sério, uma empresa grande, tinha mais de 25 anos de estrada, empresa familiar. Eles estavam com muito problema de devolução de produto. Então, ele vendia ali os fertilizantes, mas eles estavam com um número muito grande de gente pedindo devolução, né? Voltando. Ou seja, estava tanto que já estava impactando o faturamento da empresa. Vocês percebem que existe uma jornada que foi interrompida aí? Tem uma jornada na empresa, né? As coisas vão acontecendo, vão acontecendo, vão acontecendo. Foi interrompido com o produto que ele vende sendo devolvido pelo cliente final. Então, tem uma jornada sendo interrompida. A missão da minha equipe era me conectar com esse problema deles, querer resolver o problema dele como se fosse o meu, me ver dentro daquele problema e ter um compromisso em transformar essa jornada que foi interrompida através do design thinking. E aí a gente usa ferramentas, e aí a gente testa, e aí a gente faz protótipo. Então, é isso. Todo e qualquer problema que você receber para usar o design thinking, pode perceber, existe uma jornada que está sendo interrompida. Você só vai saber se fez ou não o design thinking bem feito quando você terminar essa jornada e você perceber que aquela jornada que estava sendo interrompida
está fluindo como era para fluir. Vocês estão comigo? Vocês estão acompanhando meu pensamento? Como é que vocês estão aí? Deixa eu ver o chat. Show, Larissa. Beleza, Bruno, Cláudia, Juliana, José. Beleza. Tudo ok. Tá? E aí, o que eu quero que vocês saibam também é que, além de toda essa inspiração que o design thinking nos leva, né, a ter, da empatia, de querer resolver o problema como se fosse nosso e de se conectar, existe um passo a passo mesmo que a gente faz, que a gente precisa fazer, tá? E aí, antes da gente entrar no passo a passo, quero dar uma dica para vocês, para quando vocês pensarem em fazer design thinking, tá? Às vezes as pessoas me perguntam, Diz, como é que eu sei que eu devo fazer design thinking ou devo fazer outra metodologia ágil, né? Que são várias. Inclusive, o design thinking tem muita semelhança com várias outras. Mas se você parar para perceber, tem uma essência que é só do design thinking, é um modelo de pensar que é só daqui. Então, você só vai saber se você vai ter ou não, se você vai ou não fazer o design thinking quando você tiver clareza do problema que você tem para resolver. Isso quer dizer que se você pegar um problema e você não tiver certeza de que é mesmo um problema específico para você trabalhar o design thinking naquele problema, você pode querer fazer qualquer outra coisa menos o design thinking. Por exemplo, eu estava com esse cliente do fertilizante. O problema estava claro, era a devolução do produto. Eu precisava refazer essa jornada. A devolução do produto era o problema, estava claro, cristalino. Então, eu encontrei o pior momento da jornada e eu tinha clareza do problema. Sinal verde para a gente escolher o design thinking, tá? A gente precisa olhar para isso, gente, de uma forma muito madura, porque se a gente não souber, não tiver clareza mesmo, existem várias outras ferramentas para trazer essa clareza para a gente. Mas se você entra no design thinking sem clareza do problema, e tem outra coisa que vocês devem saber também, um design thinking por problema, tá? Se você pegar um projeto que tem 30 problemas, você vai ter que fazer 30 design thinkings. É um design thinking por problema. Então, clareza de problema e o pior momento da jornada. Vocês precisam saber disso antes de pensar em fazer design thinking, certo? E aí, depois que você entende o problema, aí a gente vai criar a ideia. Tem uma coisa muito interessante que normalmente a gente tem vou dizer que a tendência a fazer, tanto no design thinking como em qualquer outra metodologia. A gente passa pouquíssimo tempo na parte do entendimento. A gente tem essa mania de ficar dizendo assim, eu já sei, não, eu já sei. Ah, eu vou dar a ideia aqui. Não, a ideia é essa. Não, não sei o que. No momento em que eu falei aqui para vocês que a empresa de fertilizante estava tendo problema de devolução, com certeza muitos de vocês devem ter já instantaneamente dado uma solução na cabeça. Ah, pode ser aquilo, pode ser aquilo outro. Sempre é aquela história do já sei, né? Por quê? Porque o nosso cérebro, ele vai levar a gente sempre a economizar energia. Então, ele vai dar aquela primeira resposta ali para tu ir fazer outra coisa. Normalmente, a gente não vai querer ficar ali maturando aquele negócio para tentar entender. Isso é suicídio no design thinking. Porque o primeiro ponto do design thinking é o entendimento. Se você passa mais tempo no entendimento do que qualquer outro momento do design thinking, é mais fácil de você fazer um design thinking bem feito do que você sair correndo nas etapas, tá? Depois que você entende o problema muito bem entendido, é que você pode se dar ao direito de começar a criar ideias e entrar de fato no design thinking, tá? Quando eu falo criar ideias, vocês já pensaram em alguma hora da vida que o design thinking tinha a ver com brainstorming? Algum de vocês já pensou sobre isso? Raíssa disse que não. A Sandra falou que sim. Ó. Algumas pessoas podem dizer que não, que sim. Eu já vi muita gente, nossa, nas palestras da Vanzolini, antes da pandemia, né, que a gente ficava lá, enchia a sala, dava ali quase 100 pessoas. Olha,
de verdade, acho que metade da sala levantava a mão para dizer que confundiam design thinking com brainstorming. Mas o fato é que o brainstorming ele é uma ferramenta que a gente usa dentro do design thinking. No começo aqui da minha fala, eu falei que o design thinking era sempre divergir e convergir, né? Solução de ideias e depois a aplicabilidade delas. O brainstorming é a hora que a gente vai chuva de ideias, né? Brainstorming. Então, assim, a gente vai colocar as ideias para voar mesmo no papel, tudo que vier de ideia, a gente vai colocar. Isso é uma ferramenta, gente. Acho que é a ferramenta que a gente vai utilizar dentro do design thinking, tá? Ele não é uma coisa ou outra. É uma coisa e outra, tá? Então não confundam aí para quem um dia pensou que uma coisa tinha a ver com a outra. Mais uma vez falando, design thinking é uma proposição de ideias que resolve problemas conhecidos, tá? Não esqueçam disso. Você tem que saber, você tem que conhecer o problema que você está querendo resolver, tá? Se não conhece, não é design thinking que você vai utilizar, tá? Ok? O Bruno perguntou aqui, eu vou abrir aqui rapidinho para responder essa dúvida. O Bruno comentou, se você não tem clareza, quais ferramentas podemos utilizar para iluminar o cenário? Se você não tem clareza do problema, Bruno, é isso que você está falando? Se você não tem clareza do problema, se você não tem clareza do problema em si, de qual é o problema, né? Que você sabe que tem um desconforto. Por isso que você quer fazer alguma metodologia. Então, pronto, você precisa. O brainstorm é maravilhoso para isso. Você coloca o desconforto central no meio e você vai colocando o que vier na sua cabeça em paralelo ali. Bota numa folha de papel, faz um mapa mental. O mapa mental é maravilhoso para isso. Não sei se você conhece. Você pega o mapa mental, coloca o desconforto principal no meio e tudo que vier na tua cabeça em relação a esse desconforto, você vai colocando nos braços, né? Segmentando. Quando eu faço isso, no final, quando termina, eu coloco em cores. E os vermelhos, na cor vermelha, é o que pesa mais, tá? São as coisas mais graves, digamos assim. E aí você pode fazer isso e ajuda muito a iluminar, a ter clareza de cenário. Tá? Então vamos lá. De nada, Bruno. Vamos lá. Ó, as etapas do design thinking. As etapas são essa daqui, gente. São 5 etapas, tá? Primeira etapa é entendimento, como eu falei para vocês. Dica para vocês: passem muito tempo nessa etapa. O tempo necessário que vocês acreditaram, que o tempo necessário que vocês puderem passar, né? Que vocês estiverem no cronograma, que a equipe estiver envolvida, fiquem nesse momento. Porque é o momento que a gente vai explorar o contexto. A gente vai explorar o contexto e as pessoas envolvidas no contexto. Nesse trabalho que eu estava envolvida do fertilizante, eu passei quase um mês nesse momento do entendimento. Eu viajei para a fazenda onde ficava a empresa, eu conheci todos os funcionários, a família, todas as pessoas envolvidas no processo de compra e venda, todo o processo interno de venda, de separação de produto, logística e entrega. Então, assim, imersa mesmo, a ponto de, na hora do almoço, eu tirar ali 10, 15 minutos para conversar com algumas pessoas da equipe para tentar entender como era o processo interno. E, por acaso, foi numa conversa pós-almoço com um funcionário semi-analfabeto, de fazenda mesmo, que veio o insight da solução do problema para esse caso, tá? Então, assim, a parte do entendimento é a parte mais importante. É aí que você vai explorar todos os contextos. Cada uma dessas etapas a gente utiliza ferramentas específicas. Não é só bloquinho de nota, vou lá anotar, não, tá? Cada uma das etapas a gente usa as ferramentas específicas. No final da aula, eu vou passar um e-book para vocês que tem várias ferramentas que vocês podem utilizar, tá? A gente não pode entrar muito nelas porque não tem tempo mesmo no webinar. Mas no final eu passo para vocês. Segunda etapa, a gente vai ter ideias.
Nesse momento que a gente entender o problema, a gente vai ter ideias de solução, que é para onde as pessoas querem ir, né? Instantaneamente. Mas não pode. A gente precisa entender para depois ter ideias. Aqui a gente também usa o brainstorming nessa segunda etapa aqui, que é a que eu mais gosto de utilizar, que é nela que a gente vai criar o máximo de ideias e versões possíveis para solucionar esse tal desafio que a gente tem na mão, tá? É aí que a gente vai botar mesmo a criatividade para rodar e ter ideias. Ponto. Terceira etapa, a gente vai alinhar as ideias que a gente teve na etapa 2. Muitas vezes, gente, a gente tem ideias totalmente aleatórias, mirabolantes, até engraçadas, que no decorrer do processo a gente acha que funciona, mas depois, quando a gente vai olhar mesmo, a gente vê que aquela ideia não tem aplicabilidade, a gente vê que ela não é sustentável com a realidade do projeto. Então, nesse momento, na fase 3, né, na etapa 3, a gente vai entender o que faz sentido estar ali como ideia de solução e o que não vai estar, o que precisa morrer, o que a gente precisa matar, as ideias que a gente precisa matar, né? Muitas vezes, no decorrer do processo de ter ideias, alguém do grupo tem uma ideia e acaba se apegando na ideia, e a gente precisa realmente desapegar. Por quê? Porque a gente precisa olhar para quem? Para as pessoas que vão receber a nossa solução, e não para a gente. A nossa ideia pode ser maravilhosa, mas se ela não resolver de forma eficiente, equilibrada e sustentável o problema da pessoa que contratou a gente, não vai adiantar de nada. A gente pode dormir com essa ideia, acordar com ela, tomar café com ela, não vai adiantar de nada. A gente tem que botar as pessoas em primeiro lugar, tá? Depois que a gente segmenta, depois que a gente entende, né, as ideias de maior aplicabilidade, a gente vai escolher uma ideia, sempre de forma colaborativa, tá? É o grupo que tem que escolher a ideia principal. E aí a gente vai fazer o protótipo. A ideia do protótipo é uma coisa que a gente pode fazer de diversas maneiras. A gente pode fazer como se fosse uma apresentação, a gente pode fazer uma maquete, a gente pode fazer até uma peça de teatro, a gente pode fazer em Lego, né? Tem gente que faz com os Legos. O que é esse protótipo? Esse protótipo ele vai mostrar fisicamente a solução que a gente trouxe para que as outras pessoas entendam. Então, por exemplo, se eu crio um aplicativo, nesse protótipo eu vou criar as telas do aplicativo para explicar como é que funciona o aplicativo, por exemplo. Entendeu? É um tipo de protótipo de aplicativo. Mas pode ser o protótipo de uma consultoria de um condomínio, sei lá. Aí você vai fazer um protótipo para explicar como é que aquela consultoria vai funcionar. Tá? O protótipo é isso. A gente fala sempre que o momento do protótipo é o momento que a gente mostra que aquela ideia que só estava na cabeça, ela é real mesmo, ela pode acontecer. E aí, a gente chega na última, né? Na etapa 5, que é a etapa de teste. É onde a gente vai pegar esse protótipo, desculpa, e vai fazer teste com usuários reais. Gente, teste com usuários reais, tá? Não pode fazer teste com o filho, com a mãe, com a namorada, com o namorado, a não ser que eles sejam usuários reais, tá? Se não forem usuários reais, não vai adiantar. Então, assim, por exemplo, teve uma turma do curso de Design Thinking na Vanzolini, que eu dei a penúltima presencial, que tinha um pessoal da TAM. Tinham 3 alunos da TAM, da equipe da TAM Airlines. E elas desenvolveram um produto lá que ajudaria a solucionar choro de criança em avião. Desafiador, né? Porque choro de criança em avião é uma coisa que a gente sabe que é problema para todo mundo. E elas, na hora que fizeram o protótipo, elas foram testar no avião, num voo da TAM. Não adiantava elas testarem isso com a filha dentro de casa, com a sobrinha. Tinha que testar com usuários reais, crianças, e, né, no momento de tensão, fazendo um voo nacional, dentro do avião da TAM, com a estrutura da TAM. Então, assim, teste e protótipo com usuários reais, tá? Pensem nessas etapas aqui como o universo que vocês vão viver na hora que estiver fazendo design thinking.
Timeline disso, quanto tempo vocês vão passar nisso? Tudo vai depender da realidade do projeto que vocês estão inseridos, da empresa que vocês estão inseridos, tudo vai depender. No meu caso, como eu falei para vocês, teve projeto que eu já passei 6 meses, teve projeto que eu passei 3, passei 8. Tudo vai depender, tem vários fatores aí, tá? Aí, depois de tudo isso que vocês viram agora, todas essas etapas, a gente sabe que fez o design thinking bem feito como quando a gente tem garantido que a experiência da pessoa, do usuário, né, da pessoa que contratou a gente, ela tá mais agradável agora do que antes. Então, como eu soube que na empresa de fertilizante eu tinha feito um trabalho bem feito? Quando ele não estava, depois de 6 meses, o número dele na planilha dele de devolução de produto tinha caído pela metade. O produto não estava mais sendo devolvido. O produto estava sendo entregue ao consumidor final e o consumidor final comprava de novo. Chegava lá, ele não devolvia e comprava de novo. Então, eu garanti a experiência dele. A experiência dele está melhor depois do design thinking que eu fiz do que antes. Então, é isso que a gente precisa ficar muito atento. Garantiu a experiência do cliente? Design thinking bem feito. Tá? Agora, a gente está chegando aqui do meio para o final do nosso webinar. Eu vou mostrar para vocês, na prática, como é que o design thinking acontece. Em um dos cases que eu mais gosto de falar, assim, tem 3 cases que eu gosto bastante, esse é um deles. Vocês podem concordar comigo que quando a gente vai fazer aquele exame de ressonância magnética, ninguém gosta desse exame, né? Alguém gosta, gente, de ressonância magnética aqui, só para eu entender quem são vocês? Se alguém gostar de ressonância magnética, vocês me avisem. Porque normalmente a gente não gosta, né, de fazer aquele exame. A gente entra naquela máquina, pode não acontecer nada com a gente. Mas, ó, todo mundo falando aqui, impossível, Ana, Cláudia, não dá. A gente vai, mesmo que você não tenha claustrofobia, nenhum problema com ambientes fechados, o exame em si é muito desconfortável. Então, acreditem, existiu uma empresa que contratou um designer para resolver a experiência de crianças com câncer que precisavam passar pelo processo da ressonância magnética, tá? Então, o designer que eu vou falar para vocês é o Doug, tá? Que ele é designer industrial da GE. Então, ele foi contratado para resolver esse problema, das crianças que não queriam fazer a ressonância magnética no hospital, tá? O que acontece? O Doug, ele é um ótimo modelo para eu falar aqui de alguém que passou muito tempo na parte do entendimento. No momento em que ele recebeu esse problema, ele passou alguns meses imerso na realidade do que acontecia dentro do hospital. Ele visitava o hospital diariamente, ele entendia quem eram aquelas crianças que frequentavam aquele hospital, ele acompanhava todo o processo dos exames, o que as mães, como as mães interagiam, né? O que acontecia de fato no momento que a criança chegava perto da hora de fazer o exame, o que ela sentia, o que ela falava, se chorava, se não chorava, qual era o universo que rodeia a criança, né, que se comunica com a criança para ele tentar intervir de alguma forma. Então, ele imergiu por completo na realidade de crianças com câncer. Observem, tem vários pontos aí. Não é só um exame que é desconfortável. Não é só o ambiente hospitalar que não aceita tantas interações. O Doug, ele teve vários pontos do qual ele teve que driblar para conseguir tornar a experiência dessas crianças mais agradáveis. Existe o fato de que eram crianças oncológicas. Então, a criança, já é sensível por si só, estavam numa situação de saúde debilitada, mais sensível ainda. As famílias que acompanhavam as crianças nos exames também muito sensíveis, então tinha todo um processo. Lembra que eu falei para vocês que design thinking, para a gente entender, a gente tem que perceber
quais são todas as pessoas envolvidas? Então, é isso. O Doug precisou olhar para todo mundo que estava envolvido para tentar resolver esse problema. E tem um detalhe. Não adianta a gente querer usar design thinking e trazer inovações mirabolantes para colocar, principalmente no meio do hospital, que você não pode fazer grandes intervenções com facilidade. Você não pode trazer algo que esteja desalinhado com o ambiente que você está imerso. Então, ele precisava colocar alguma coisa ali que mudasse a experiência dessas pessoas dentro desse exame, mas que não interrompesse o funcionamento do hospital. Para que as coisas continuassem caminhando e ele pudesse, de fato, trazer aquilo ali sem haver uma ruptura, tá? Então, essa sustentabilidade precisa sempre estar na nossa cabeça quando a gente está fazendo design thinking. A gente teve uma ideia, aquilo soluciona, tudo bem. É sustentável para esse ambiente? Tem condição de ser implementado? Então, tem todo esse processo. A gente tem que pensar sempre no outro, né? Resolver o problema do outro da melhor forma possível. Então, o que o Doug fez? O Doug, ele criou um universo que se comunicava com as crianças para que elas passassem pelo exame como se elas estivessem entrando numa viagem de navio do pirata. Viagem do pirata. Ele criou esse universo, um cenário na cabeça dele, entendeu que desenhos e histórias se comunicam com criança. Então, ele fez isso aqui, gente. Olha isso. Ele criou uma solução empática para transformar a experiência das crianças durante o exame de ressonância magnética. Eu tenho que dizer que esse rapaz é um gênio, porque ele não interferiu em nada na estrutura do hospital. Ele simplesmente envelopou as máquinas já existentes com o cenário, que é como se fosse um navio pirata. Então, as crianças entravam na máquina e a história que os enfermeiros contavam é que elas iam para a viagem do pirata e que elas não podiam se mexer, porque senão ia dar algum problema na viagem, porque não pode mexer, né? Se mexer, as imagens do exame não saem com precisão, tem que refazer. Então, era um storytelling, era uma história que era contada para essas crianças e elas entravam nesse universo. Ó, tem outra foto aqui para vocês verem. Olha de cima, de cima da sala. É incrível isso. Eu tô vendo aqui o chat de vocês, a Ana comentou, é incrível uma pessoa usar esse tipo de conhecimento para melhorar a vida das pessoas nesse nível. Gente, vocês percebem a magnitude que tem a gente usar uma metodologia dessa, a gente impactar e transformar a experiência das pessoas? A gente pode fazer um mundo de coisas. A qualidade da jornada dessas crianças que estão com câncer foi transformada com isso, com esse projeto que o Doug implementou ali. E que é um envelopamento com adesivo. Foi construído um universo que se comunica com a criança com adesivo, gente, a coisa mais simples do mundo. Tá? Então, tem um videozinho bem curto que eu trouxe para vocês verem na prática, quando eu falo que quando a gente traz uma solução, usando o Design Thinking, todos têm que estar envolvidos, né? Então, aqui, no ambiente hospitalar, todos estavam envolvidos, os médicos, as pessoas que manipulavam as máquinas, os enfermeiros, os acompanhantes, as famílias e as crianças, todos envolvidos. E aí, tem um vídeo aqui que eu vou mostrar para vocês, que o enfermeiro fala como é que está sendo a experiência e como é que funciona quando a criança chega. Vou mostrar para vocês aqui. Vocês estão vendo a tela do YouTube? Sim. Beleza, vou passar aqui para vocês. My name is Stephen Jones, and I'm a nurse at Children's Hospital in Pittsburgh, here in the radiology department, and exactly in my favorite room, which is the Pirate Room, that we've designed with GE, and it's themed to help the children, get through the scans, feel a little bit more comfortable, to feel like it's not so medical, more friendly.
And that way we can use that atmosphere to warm them up, get them into the scanner, and then from that point to complete the exam. It'd be like 6 or 7 years ago, it would be a plain old scanner with no decorations at all, and kids who look at that machine as being something very scary. And I would just look at my coworkers for little things that they would do to help the kids get through those scans. Everything from pretending that they were at a hair salon, getting their hair washed, to paint their nails, imagination that we're going somewhere, some things like that. And then we decided as a group to go ahead and decorate the scanners. And that seemed to be a great step in the right direction. And so we just continued with that train of thought and added some massage therapy, rocking the scanners, putting the parents up on the scanners with the kids, making it more fun, storytelling and things like that. Then we started working with GE, and then we actually themed out some of the rooms to be a story. So in many situations, I will be in a room preparing the child to come into the scanner, and I'll start talking about the pirate adventure, actually giving the kid a pirate hat to wear, getting them to usually get on board with me, going, "Arr," like, what does a pirate say? And they're like, "Arr." And so we'll just run down the hallway together to get on the pirate ship. And then once we do, it's usually pretty easy to get them through the scan. A lot of the doctor's offices take a while to realize that, this kid doesn't need sedation. They'll be just fine doing this test because we work with the kids that well. And so they're surprised. And over the years, it's kind of funny that they've caught on to it. Like, "Oh no, you'll do fine at Children's." They don't even order sedation anymore because they know you'll be just fine. You're going to Children's, and that's going to be great because you're going to have a good experience. Incrível, né? Tem um ponto aqui que ele falou que eu não comentei com vocês, mas existe uma taxa de sedação muito grande, muito alta em alguns hospitais, principalmente hospitais de crianças oncológicas. Então, a criança não consegue entrar na máquina, as pessoas precisam sedar a criança. E depois dessa solução que o Doug trouxe, as crianças não estavam mais precisando ser sedadas. E isso quer dizer o quê? Que o Doug conseguiu melhorar a experiência das crianças, tá? Tudo tá ligado a como a gente está envolvido com as pessoas, envolvido com o problema, né? De acordo com o que vocês puderam ver daqui dos 2 cases que eu trouxe para vocês, que foi um da GE, né? Esse da ressonância magnética, e o que eu comentei com vocês dos fertilizantes, são projetos semelhantes, só que de diferentes magnitudes também, mas no final das contas a gente está sempre com o olhar nas pessoas. Quem vai receber aquela solução que a gente está querendo entregar? Quem vai se beneficiar dessa experiência que a gente está criando, tá? Quando a gente pensa em design thinking, a gente sempre tem que pensar nisso, nas pessoas, na empatia com elas, como é que a gente vai transformar a experiência delas através de uma solução que a gente vai trazer. Falamos de design thinking, que é uma das metodologias que eu mais gosto de aplicar aqui, pelo menos no meu dia a dia. Existem várias outras. No curso que o pessoal até já colocou aqui no chat para vocês, a gente vai tratar do design thinking muito mais, mas no final do curso a gente fala do sprint, que é uma forma da gente acelerar a aplicabilidade da solução que a gente criou no design thinking. Então, no design thinking, a gente se conecta com as pessoas, se conecta com o problema, e depois a gente vai aplicar essa solução de uma forma rápida no mercado. Aí é que a gente vai usar o design sprint, tá? A Larissa comentou aqui, quem pode fazer o curso? Todas as pessoas que queiram aprender como fazer projetos mais empáticos. Ou seja, você, Larissa, e todo mundo que está aqui. O link está ali em cima, está aqui, ó, a Jennifer colocou. Basta vocês se inscreverem, a nossa turma vai ser online, tá? E sou eu que vou ficar com vocês durante o curso inteiro. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre o curso, vocês podem me chamar no Instagram, vocês podem chamar o pessoal da Manzoline, a gente vai dar todo o suporte para vocês. O link de inscrição está aí. Eu coloquei aqui também o Instagram para vocês, que eu sou super ativa no Instagram, um pouquinho mais no Instagram do que no
ali no LinkedIn, mas vocês conseguem me achar com facilidade. Lembra que eu falei para vocês que eu ia dar um e-book para vocês das ferramentas? Eu vou colocar aqui, vocês, acredito que todo mundo... Vocês estão vendo minha tela? Ó, tem um QR Code aqui, ó. Tá? Tem um QR Code e vocês conseguem escanear esse QR e baixar esse e-book, tá? Se vocês tiverem qualquer problema, qualquer coisa, basta me adicionar ali no Instagram e me falar que eu mando para vocês, tá? Aí tem muita história do Design Thinking que não deu tempo da gente falar aqui, tem coisas mais técnicas, tá? Tem algumas ferramentas que vocês podem utilizar, tem algumas outras coisinhas que eu escrevi para vocês. Tá bom? Pessoal, chegamos no fim aqui do nosso webinar, espero que vocês tenham gostado, tá? Esse curso é um curso muito especial, que eu dou com o maior carinho do mundo. Eu espero que muitos de vocês sejam meus alunos. Tem muita coisa bacana para a gente aprender. É uma forma da gente se preparar para esse novo momento pós-pandemia e para depois também outros desafios, né? A pandemia não vai ser o único desafio que a gente vai experienciar, tá bom? Larissa, obrigada. Bruno, obrigada. Jennifer, todo mundo que está aqui. Somos 63, que legal. A gente começou com 66, estamos com 63. Sinal que vocês gostaram, eu fico muito feliz, Joana, Robson, tá bom? A gente vai ficar por aqui, qualquer coisa, me chamem lá no Instagram ou chamem a equipe da Vanzolini tá aqui, que é a Jennifer, para qualquer dúvida, tá bom? Beleza. Se cuidem, pessoal, e eu espero ver muitos de vocês na próxima turma, tá bom? Tchau, tchau.